Bem-vindos de novo ao Sua Saúde, o podcast do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina. Com a participação de médicos catarinenses, nesse espaço, nossa intenção é promover discussões periódicas sobre assuntos de interesse público, buscar contribuir com a promoção da saúde pública em Santa Catarina. Hoje vamos dar seguimento sobre o tema vacinas e seguir o nosso papo com a doutora Sônia Maria de Faria, especificamente hoje sobre vacina de Covid. A nossa convidada, a doutora Sônia, minha professora, convidada especial desse programa, é infectologista, pediatra, presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Catarinense de Pediatria. Recentemente aceitou o convite para fazer parte da nossa Câmara Técnica de Infectologia do Conselho Regional de Santa Catarina. Professora Sônia, prazer continuar essa conversa contigo aqui. Agora, então, sobre vacina, queria que a senhora começasse dizendo a importância da vacina do Covid. Doutor Eduardo, o prazer é todo meu falar desse tema. A vacina do Covid teve uma importância e continua tendo no controle da doença. Nós vimos o desenvolvimento de uma vacina em tempo recorde, né? Nunca uma vacina nessa história da vacinação foi desenvolvida e utilizada tão rapidamente com o objetivo de controlar uma enfermidade. Com a vacina, nós passamos a ter menos hospitalização, menos óbitos, nós não deixamos de ter a doença. A infecção, ela continua a ocorrer, mas essa infecção, ela passou a ter uma gravidade muito menor graças à utilização ampla da vacinação. E no ambiente da população pediátrica, como foi isso no início da doença? A partir do momento que se tem vacina para a Covid para criança, qual o impacto da vacinação da Covid para a população infantil? Eu costumo dizer que criança sempre vem no reboque do adulto, né? Em tudo, em todos os ensaios clínicos, a prioridade, né? Até pelas dificuldades de se realizar estudos em crianças, a prioridade na ocasião era adultos, a maior mortalidade, maior taxa de hospitalização, sempre de início era com adultos. O que costumava se dizer é que a criança não apresenta quadro grave, criança complica menos de Covid. Com o tempo, nós passamos a ter uma visão diferente de Covid em crianças. Nós passamos a ter crianças mais hospitalizadas, passamos a ter quadros graves de Covid, síndromes como a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, uma complicação da Covid, a Covid longa, tudo isso observado em criança, o que exigiu que essas crianças também fossem protegidas para essa doença. E aí a vacina passou a ser testada nessa população e utilizada. Inicialmente recomendada para a faixa etária acima de 5 anos de idade e recentemente tivemos aprovação no Brasil para a utilização dessa vacina, uma delas, a vacina Coronavac, a partir de 3 anos de idade. Esperamos que em breve, a exemplo do que já ocorre hoje nos Estados Unidos, que a vacina da Pfizer, que lá é aprovada para utilização a partir de 6 meses de idade, também o seja aqui no Brasil em breve. E, bom, essas vacinas, como a gente viu no bloco anterior, e aí eu quero entrar nesse ponto, porque eu acho que foi um motivo de preocupação dos pais, principalmente, né? A senhora citava que as vacinas, elas são todas seguras porque passaram por um processo longo de avaliação e de estudos e tal. E é evidente, no caso do Covid, que a gente precisou de vacina num prazo menor, né? Porque realmente era uma doença que, até a cepa anterior mais que essa, era uma doença que promovia uma reação inflamatória, uma tempestade inflamatória e muito grave, né? Com risco, com uma taxa de óbito que foi surpreendente, uma pandemia perigosíssima. E os pais ficam com temor que a vacina tenha recebido pouco estudo,
né, e que tenha sido lançada sem toda a segurança. Como que a gente pode responder esse temor? Na verdade, embora a vacina tenha sido desenvolvida em tempo relativamente curto, ela não deixou de seguir as fases clínicas exigidas para o licenciamento de uma vacina, fase clínica 1, 2 e 3. Foi feita com um N menor, né, com um número de participantes menor do que o habitual, mas essas etapas foram cumpridas. Só após o cumprimento dessas etapas, os órgãos regulatórios, como no Brasil, a Anvisa, liberou a utilização dessas vacinas em crianças. Além disso, além dos estudos pré-licenciamento, nós temos os estudos de vida real. A vacina passou a ser utilizada e, com a sua utilização, passou a ser monitorado o evento adverso possível associado à vacina. Então, o Ministério da Saúde no Brasil criou uma equipe específica de farmacovigilância para avaliar possíveis eventos adversos graves associados à vacina. E não há relatos de aumento de eventos adversos graves associados à vacina em crianças. Então, até o momento, as vacinas, as duas licenciadas do Brasil, que é a vacina da Pfizer e a vacina Coronavac, têm se mostrado seguras para a utilização na faixa etária pediátrica. A vacina, ela simula a doença através da exposição do corpo a antígenos da doença, né? Ou, não a exposição, até o estímulo à produção pelo corpo de antígenos da doença e aí, claro, a formação de anticorpos. E parte das preocupações em relação à vacina é que esses são os anticorpos que poderiam causar as respostas imunológicas próprias do Covid mesmo, né? Por exemplo, se falou em miocardite. Duas perguntas. Primeiro, a reação inflamatória dos anticorpos da vacina, elas são as mesmas da doença? É o mesmo tipo de reação inflamatória? E segunda pergunta, ela a minha impressão, e aqui eu quero uma confirmação, o que a senhora possa falar sobre isso, de que a própria doença, adquirir a própria doença, tem um risco. Qual a diferença do risco da questão inflamatória, por exemplo, de uma miocardite, de adquirir a própria doença, de deixar de adquirir a doença não estando vacinado ou pela vacina? A diferença de risco entre isso. De maneira geral, nós podemos dizer, eu costumo dizer que os pais, eles têm que temer a doença, não a vacina. Tá? Em criança, especificamente, algumas reações da doença, e muitas vezes posterior à doença, como é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, essa síndrome, que é uma síndrome grave, que exige, na maioria das vezes, internação em UTI, que pode ocasionar óbito em criança, não ocorre associada à vacina. Em relação a uma resposta imunológica, a resposta imunológica é muito complexa, seja a vacina, seja a doença. A tendência é que seja similar, mas não igual à ocasionada pela doença. Até porque nenhuma das vacinas utilizadas para a Covid são vacinas que nós chamamos de vacinas vivas. O que é uma vacina viva? É usar um micro-organismo que causa determinada doença. Vamos usar como exemplo a vacina da polio oral. Se utiliza o vírus da poliomielite, ele é enfraquecido, mas ele é vivo, que a gente chama enfraquecido. A palavra técnica para esse enfraquecido é atenuado. Essa vacina, a própria vacina, pode causar a doença. Não é o caso da Covid. Tanto é que essas vacinas vivas, a exemplo da polio oral, da vacina da febre amarela, acabam sendo contraindicadas em pacientes, em indivíduos com as suas defesas diminuídas, que nós chamamos de imunodeprimidos.
Em relação às vacinas Covid, muito pelo contrário, os indivíduos imunodeprimidos que têm o maior risco de complicar pela doença, esses têm indicação de vacina, inclusive de doses adicionais de vacina Covid. Então, esse risco de ter, né, uma complicação pela vacina semelhante à doença, não considero. Em relação à miocardite, ela foi associada a uma das vacinas, né, o que nós chamamos de vacina com plataforma de desenvolvimento de vetor viral, que é a vacina da Pfizer, e de RNA mensageiro. Vetor viral troquei aqui, de RNA mensageiro, e essa vacina, ela, em alguns indivíduos jovens, sexo masculino, poucos dias após a vacinação, desenvolveram miocardite. São casos muito raros, nenhum deles com evolução fatal, com resolução espontânea na maioria dos casos, né? Então, essa questão da miocardite é um evento associado a uma determinada vacina e um evento considerado raro. E a chance de ter miocardite com a doença é maior? Sem dúvida. Miocardite, qualquer outra complicação cardíaca pode acontecer muito maior com a doença. Essa é uma questão importante de ficar bem claro, né? E assim, nós estamos vivendo um problema sério no Estado, né? De crise de capacidade de atendimento das crianças, né? Uma crise pediátrica, da quantidade de crianças com síndrome respiratória aguda e com todas os vírus possíveis sendo adquiridos ao mesmo tempo pós período de isolamento, principalmente as crianças de 0 a 2 anos que ficaram afastadas. O Covid está nesse pacote? Pega tudo junto? Sem dúvida. Nós sempre tivemos esse período do ano, né? Nós temos que é um período de sazonalidade das doenças respiratórias, e aí entra vírus sincicial respiratório, influenza, parainfluenza e tantos outros. E agora, junte-se a esses vírus, Covid, que tem tido um papel preponderante também nessas doenças. Então, essas crianças que estão indo parar na emergência do hospital, quer dizer, além do sincicial respiratório, além do adenovírus, além do influenza, pode estar com tudo junto, Covid. E Covid, né? É difícil ter junto, né? Nós temos infecções concomitantes, mas dentre esses vírus tem que incluir como possível. Tanto é que na investigação nós solicitamos o que nós chamamos de painel viral, onde nós vamos ter esses vírus respiratórios já conhecidos, mas associa-se aí a Covid. E nós precisamos lembrar que nós passamos por um período aí durante a pandemia de relativa tranquilidade durante os 2 anos anteriores de doenças respiratórias. Por quê? Porque essas crianças vivenciaram, né, um período de isolamento social, de ausência à escola, o que tornou-as, de certa forma, naquele período protegidos. Então, foi um período que nós tivemos menor incidência dessas doenças respiratórias. Ao retornar agora, essas doenças voltaram a ocorrer. Por isso, a importância dessas crianças estarem vacinadas. Tem, então, vacina acima de 5 anos para a Covid e, a partir de agora, a partir de 3 anos de idade. E a impressão que se tem é que, além do isolamento, né, que a cepa anterior, quer dizer, essa cepa agora, a Omicron, ela é mais contagiosa, né? Ela é mais transmissível. Eu tenho os dados aqui, 2020 foram 9.000 casos, 9.700 casos, 2021 19.000 casos, 2022 16.000 já. E eu considero que isso aqui deve haver uma subnotificação imensa, né? Porque a gente vê, eu diria, a maioria das crianças que está com síndrome gripal não faz o teste de Covid em posto de saúde, não tira sangue para fazer teste. Quando muito, faz na farmácia, né? E isso não é notificado.
Então, a expectativa é que hoje a gente está tendo um surto de Covid entre as crianças do estado? Não sei se nós podemos falar num surto de Covid. Nós podemos dizer que na síndrome respiratória aguda grave, que é um quadro grave de insuficiência respiratória por um agente infeccioso, Covid tem um papel preponderante aí. Não falaria em surto, né? Porque há critérios para você definir Entendi. surto. Mas assim, criança está com sintoma gripal, tem chance boa de ser Covid hoje em tem dia. que pensar em Covid, realmente. Hoje tem febre, tem um quadro respiratório que na época, antes da Covid, isso é um resfriado, isso é gripe, associa-se a esses diagnósticos Covid. Então, pode ser um resfriado, pode ser o rinovírus habitual, pode ser influenza, que é o vírus da gripe, e pode ser Covid. Tanto é que no Hospital Infantil Joana de Guzmão, quando nós internamos hoje uma criança com quadro respiratório e febre ou síndrome, dificuldade respiratória aguda grave, faz parte da investigação todos esses vírus. E assim, já ficou bem claro que então a vacina tem um papel preponderante, né, de diminuir gravidade, internalização e morte de Covid. Mas do ponto de vista epidemiológico, qual a principal vantagem de administrar a vacina de Covid? Eu diria assim, ela diminui a chance de adquirir doença, ela diminui o tempo que a pessoa fica contaminante. Como que, do ponto de vista epidemiológico, qual a vantagem? Olha, falar em epidemiológico, nós podemos ir para vários aspectos, inclusive essa questão de óbitos, isso é um dado epidemiológico que reduz com a vacina. Reduzir a incidência, com as variantes, você acaba não tendo um impacto tão importante. Reduzir transmissibilidade tem algum impacto, mas não é um impacto de 100%. Mas eu penso que só o fato, se você tem uma vacina que você pode, com ela, reduzir hospitalização e reduzir óbito, já é o suficiente para você utilizar essa vacina. As vacinas em pediatria, por exemplo, vou dar como exemplo aqui a vacina da rotavírus, que todo mundo conhece, que rotavírus é um vírus que causa uma infecção intestinal e era, alguns anos atrás, uma importante causa de internação pediátrica. Com o surgimento da vacina, nós que trabalhamos em hospital de referência em pediatria, raramente você vê uma criança internar hoje por gastroenterite e desidratação. Se você me perguntar qual é o objetivo da vacina de rotavírus, é evitar a infecção? Não, é reduzir principalmente hospitalização e óbito por diarreia. Se me perguntar qual é o principal objetivo da vacinação para a Covid em criança, reduzir hospitalização e reduzir óbitos. Né? E influenza também, entra na mesma linha. Na mesma linha. Né? Nós podemos não ter uma proteção alta, né, para a doença, mas nós vamos ter uma proteção alta contra as formas graves da doença. E a gente fala agora da repetição da vacina, né? As cepas, elas modificaram, a vacina talvez proteja por um tempo menor, então a gente deveria otimizar, na minha avaliação, né, essa reprodução do tempo de segurança da vacina, enquanto não surgem vacinas melhores, porque nós estamos aí com uma vacina, eu diria, desatualizada, mas é a que temos, né? Nós temos uma vacina que foi feita no início da pandemia, baseado na primeira cepa que surgiu, e hoje temos uma variante um pouquinho diferente. Vão surgir vacinas provavelmente que vão durar mais tempo a sua proteção com as cepas novas? É uma expectativa? Como que está isso? Olha, expectativa sempre existe. Agora, responder essa pergunta não teria como, né? A expectativa sempre é, né? Pegamos como exemplo que você citou aí a vacina de influenza. Ela é uma vacina que modifica-se anualmente de acordo, né,
com as mutações que o vírus sofre, o surgimento de determinadas cepas, né? Então, as novas cepas induzem a produção de uma vacina anualmente. Se isso vai acontecer com o Covid, se nós vamos ter novas vacinas, isso só o tempo que vai dizer. A Covid ela já está se estendendo além, acho que, do que se previa, né? Então, nós começamos a pandemia lá em 2020, né? Março de 2020, estamos aí com 2 anos, há mais de 2 anos, até quando vamos precisar de novas vacinas? Só o tempo, eu acho, para nos responder. Nós somos surpreendidos a cada momento com novas informações sobre o vírus, sobre a doença e sobre vacinas. E uma pessoa que recém teve Covid, né? Uma criança, por exemplo, que pegou Covid, foi testada positivo, teve os sintomas e ficou boa. Eu sei que a recomendação é que a partir de 4 semanas já poderia... Eu pergunto se continua sendo essa a recomendação é 4 semanas após Covid para vacinação, tanto criança quanto adulto, à exceção de formas graves. Quando ocorrem formas graves, aí o tempo para a vacina Covid ideal é que seja pelo menos de 3 meses. E, assim, pensando nessa lógica de ampliar o tempo que a pessoa está protegida, otimizando a vacina, quer dizer, tentando fazer com que a pessoa fique protegida maior tempo, recebendo menos vacina, é uma estratégia inteligente vacinar logo um mês depois? A pessoa não está mais protegida depois que teve a doença? Tem uma proteção diferente da vacina? Há estudos que mostram que a proteção na Covid, diferente de algumas outras doenças, da vacina acaba sendo superior à doença, né? Então, se foi um quadro leve, a recomendação é que realmente varie. Agora, como a resposta inflamatória é muito intensa nesses quadros mais graves, aí a recomendação é que se espere um pouco mais, e aí a proteção pode ser até um pouco mais duradoura, em torno de 3 meses. Um aspecto importante é a vacinação concomitante, né? De início, havia recomendação de intervalos para vacinar com outras vacinas do calendário em relação à Covid. Essa recomendação caiu para adultos e, recentemente, para crianças. Então, não há necessidade de se observar intervalos entre vacinas Covid e as demais vacinas do calendário. Isso é muito importante para que a gente não atrase ainda mais um calendário vacinal que, em geral, está atrasado por causa da Covid. Quais os sites, porque isso tem informações que mudam ou que atualizam de forma meio rápida nesse assunto que é uma doença tão nova, né? Quais os sites que a senhora recomenda para os pais ou para a sociedade, para os médicos mesmo, para que tenha uma atualização sobre vacinação, no geral, mas especificamente Covid? Para pediatria, especificamente, nós temos o site da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é sbp.com.br. Nesse site há uma área destinada às famílias, a orientações, pediatria para as famílias, não só em relação à vacina, mas orientações de maneira geral. Nós temos o site da SBIM, da Sociedade Brasileira de Imunizações. No site da SBIM também há orientações específicas para vacinação voltadas para a família. E, além disso, né, as nossas instituições públicas, a própria Diretoria de Vigilância Epidemiológica, o próprio Ministério da Saúde, tem sempre informações atualizadas. É muito importante que as famílias busquem, que as pessoas busquem informações corretas. Há muitas fake news em relação a vacinas, em relação à segurança de vacinas. Quando há relato de evento adverso associado à vacina, a pessoa fez vacina e fez uma complicação séria associada à vacina, ou grave associada à vacina. Sempre lembrar que a maioria desses eventos são eventos coincidentes.
existe uma associação temporal com a vacina, mas muito raramente uma associação causal. Uma mensagem final, doutora Sônia, para a sociedade que nos ouve aí sobre vacina de Covid? As vacinas contra a Covid provaram a sua importância, a sua eficácia no auxílio, no sentido de controlar a doença, reduzir hospitalizações e reduzir óbitos. Como foi citado aqui, nós temos vacinas desenvolvidas no início aí da pandemia. Espera-se com o tempo o desenvolvimento de novas vacinas, talvez mais eficazes e voltadas para as novas variantes que, em relação à Covid, vêm surgindo constantemente. Então, de qualquer forma, nós temos que trabalhar com o que nós temos no momento. Então, nós temos no momento vacinas disponíveis para Covid no nosso país a partir de 3 anos de idade. Vamos recomendá-las. As falsas contraindicações têm que ser deixadas de lado e raramente há alguma contraindicação para a utilização de vacinas Covid. Agradeço muito a tua presença aqui, professora, e agradeço bastante a todos os que nos acompanharam até aqui. Em breve teremos um novo episódio do Sua Saúde CRM Santa Catarina. Nos siga nas redes sociais do Conselho para ouvir e para assistir os próximos episódios. Obrigado, até breve.